Então, olá a todos. Hoje eu tenho um convidado especial, o Vitor. Foi meu aluno em Três Lagoas, bons tempos. E a gente vai falar hoje, continuar um pouco daquela nossa conversa, né? Na verdade, continuar um pouco daquela dúvida, né, que você teve com relação à proteína animal versus proteína vegetal. Aham. Mas o importante hoje, o mais interessante hoje, mostrar para todos, né? A sua experiência em termos é, em termos de tudo que você veio desenvolvendo, né? Que você disse para mim que já desde 2019 já vem abandonando o consumo de carnes e tal. E, e isso que é interessante, né? Que isso daí, na verdade, começou já faz um tempo, né? A abandonar a quebra de paradigma, né? A ter esse as pessoas achando que sempre foi importante ter proteína animal para ter um bom desempenho físico, né, em termos de atividade física e tal. Então isso tudo já é uma quebra de paradigma hoje. E aí eu queria que, né, que você contasse um pouco da sua experiência e é isso. Vamos começar por aí. Beleza. Eu tomei decisão de parar de consumir proteína animal, vindas da carne, principalmente, em 2019, né? E eu sempre te comuniquei isso, né? Sempre me ajudou nessa decisão e me deu a experiência, artigos, documentários, para poder ter um embasamento um pouco melhor, né? E eu também fui atrás, eu fui pesquisar e ver documentários, conhecer atletas que já não comiam carne. Eu falo atletas porque eu sou do meio do esporte, né? Eu sou do meio esportivo. Então, a primeira decisão de parar de comer carne não foi só por causa disso, foi por causa de um grande amigo meu que faleceu, ele era vegano, e eu senti meio que devia isso para ele, né? E aí eu parei, esse foi um dos motivos. E depois eu fiz a experiência de experimentar como é você ser um atleta de alta performance sem fazer o consumo de carne. Eu queria ver se tem como. Tanto para mim e também para se caso eu tiver pessoas que eu vou trabalhar com isso, que não come ou que tem alguma intolerância, eu saber direcionar ela. Eu ter experiência de fato e falar assim, ou não, faz assim que assim é melhor para você. Porque eu trabalho com pessoas, eu sou treinador, né, hoje em dia. E e eu posso ajudar as pessoas da melhor maneira possível, de acordo com a realidade delas. Tem gente que come carne, eu falo, não, beleza, eu come carne, assim, assim, assim. Tem gente que não come, eu falo, ó, vem por aqui, então, que aqui é melhor, né? E aí eu comecei a fazer testes, né? Tipo, teste comigo mesmo. Já depois de 3 meses, eu acho, sem comer carne, eu já percebi diferença nos exames. Tanto que eu te mandei Uhum. os exames lá e deu diferença em tudo, ficou tudo melhor, tipo, não tinha nada de problema nenhum. Eu acho que tinha algum déficit de alguma vitamina, eu não lembro qual que era na época. Mas era só suplementar lá que já estava tudo certo. E Uhum. aí, e aí eu fui fazer testes, por exemplo. Eu não tenho o porte físico de corredor. Eu não sou corredor. Eu não tenho porte para corredor. O corredor é magro, é isquio, tem pouca massa muscular, né? Justamente por isso, porque corre bastante. E eu corri, cara. Eu comecei a correr, eu comecei a treinar a corrida uma vez na semana. Eu corri aí 10 quilômetros sem ficar cansado. Tipo, 10. Ó, Aí eu, uma vez na semana, 10 quilômetros. Outra semana, 11 quilômetros. Outra semana, 12. Aí teve uma vez que eu fui correr na rua. Eu corri na rua, eu corri 17 quilômetros. Deu mais ou menos 2 horas e 40 de corrida. Assim, num ritmo bem tranquilo, né? Mas eu nunca corri isso na minha vida, cara. Nunca, nunca na minha vida. Nunca imaginei que eu ia conseguir. Eu corria 5 quilômetros e morria, tava morrendo. Não conseguia correr mais que 5 quilômetros sem parar, né? uhum. E eu corri 17 quilômetros sem parar e eu acabei a corrida. Eu senti um pouco de umas certas câimbras, mas eu parei assim, a minha fadiga não tinha. Eu tava respirando normal, conversando normal. Eu falei assim, porra, dá para ter continuado indo mais, fechasse em 20 quilômetros mais 3, né? E Uhum. aí, essa foi a primeira experiência que eu tive. Isso daí foi com 4 meses sem comer carne.
depois que eu parei, realmente, né? E eu comia muito, mas muito arroz integral, feijão, comia muito brócolis, Uhum. couve-flor. Era isso que eu comia muito. Comia mais coisas, né? Mais saladas, tipo assim, frutas. Mas a minha base de almoço e janta era arroz integral, feijão, brócolis, couve-flor, tomate, cebola, alguma coisa assim. Mas isso aí era a minha base de alimentação. E aí eu comecei a Uhum. pesquisar sobre proteína, proteína de soja, grão de bico, né? As fontes de proteína, lentilha, ervilha, né? As proteínas que a gente tem aí na natureza para poder ajudar. Aí eu comecei a investir bastante em proteína de soja, né? Aquela proteína vegetal texturizada que vende nos mercados aí. Eu comecei a Uhum. utilizar ela como base de proteína. Aí eu pensei comigo, bom, eu já testei que para treino de resistência, esportes de resistência funciona, né? Dá certo, tá? É bom. Agora eu Uhum. vou testar. Eu queria testar, fazer uma finalização de um campeonato de fisiculturismo sem comer carne. Como que seria me preparar para fisiculturismo sem carne? Eu fiz toda a preparação e aí eu não comia carne. Minha proteína era proteína de soja. Nem suplemento eu usei, né? O que Uhum. eu usava era aqueles manipulados que eu te falei lá, que é vitamina C, que não falta para mim, e ômega 3. Isso aí era nessa época aí, 2019, 2020 foi essa preparação que eu fiz. É, era isso que eu comia. Basicamente, minha base de alimentação era arroz, feijão, arroz integral, feijão, proteína de soja texturizada e os vegetais. Eu colocava lá salada, kit de folha, tipo couve-flor, couve, rúcula, alface, e kit de folhas eu colocava lá. Essa era a minha base. E meu café da manhã era banana com aveia e mel. Esse era meu café da manhã. E aí eu Uhum. calculava a quantidade que eu tinha que ingerir de proteína e aí eu dividia essas refeições aí a quantidade, né? Eu pesava tudo bonitinho e dividia nessas quantidades aí. Basicamente eu fazia umas 4 refeições por dia, eu acho. Nessa primeira preparação que eu fiz, que foi 2020. Aí eu fui no campeonato, finalizei, fiz todo o processo de finalização e eu fiquei em quinto lugar, fiquei no top 5, né? Ah. E eu falei, pô, ficou muito bom, cara. Eu achei que nem ia dar certo. E detalhe, na minha preparação, o aeróbico que eu fazia era correr, eu saía correndo, eu corria quase todo dia, né? Tipo, corria, sei Ah. lá, 9, 10 quilômetros por dia. Muita resistência. Eu treinava, eu fazia o treino de musculação e dava vontade de treinar de novo. Porque, tipo assim, eu Ah. treinava e tava tranquilo, não tava morto, fadigado, sabe? Uma Uhum. sensação de que, nossa, eu treinei muito. Não, eu poderia treinar de novo tranquilo. Aí, 2020, isso aí foi. 2021, aí eu comecei a treinar jiu-jitsu. No final, Ah. já estava treinando, na verdade, jiu-jitsu, já em paralelo com isso aí tudo. E também treinando capoeira, que eu sou da capoeira, né, na verdade. E aí eu Uhum. entrei no jiu-jitsu aí também. Então, tudo isso aí acontecia em paralelo. Tipo, eu fazia capoeira quando dava o tempo, eu ia pro jiu-jitsu umas 2 vezes na semana, fazia musculação e quando sobrava tempo eu corria. Tudo isso aí em conjunto, né? E eu tentava dividir os horários aí na semana conforme o meu tempo dava para poder fazer. Uhum. Aí Aí foi 2020, 2021. 2021, eu me preparei para uma competição de jiu-jitsu já no começo do ano, em fevereiro. Eu fiz uma Uhum. preparação que eu treinava, meu treino por dia, eu treinava mais ou menos assim, umas 4 horas por dia de treino, direto. Porque Nossa. eu ia de bicicleta treinar jiu-jitsu, chegava lá, dava 2 horas de treino, aí eu saía de bicicleta, ia para academia, fazia musculação mais 1 hora e meia, 2 horas de treino. Aí eu fazia aeróbico, que era mais ou menos uns 40, 50 minutos de aeróbico. Depois eu ia embora para minha casa, comer a primeira Não. refeição. E eu fazia Não. isso aí em jejum, porque, tipo, eu fazia a última refeição da noite, boa, bem calórica, para mim aumentar minha reserva, para quando eu tivesse amanhã de jejum, não desse problema nenhum, não ficasse com fraqueza nem nada. Aí eu ia fazer a primeira refeição, depois eu ia trabalhar. Aí eu fui no campeonato de jiu-jitsu, em fevereiro, aí eu ganhei tudo que tinha no campeonato lá, eu ganhei. Aí depois eu continuei me preparando. E depois eu fui lá e teve outro campeonato que eu fui e fiquei em segundo. Aí eu não competi mais esse ano, no jiu-jitsu. Aí continuei treinando. Aí quando foi final do ano, eu fui de novo na mesma competição que eu fui de fisiculturismo do ano anterior, que era 2020, né? Aí eu fui na mesma competição no ano anterior. Uhum. Aí, só que dessa vez, eu me preparei de novo, mesma coisa, a dieta, tudo. Eu mudei do arroz integral para arroz branco. A única diferença foi essa daí.
E Hum. aí eu peguei e fui de novo para a competição de fisiculturismo e aí eu fiquei em segundo na competição. Era para ter ficado em primeiro, só que eles boicotaram meu resultado lá e eu fiquei, acabou que eu fiquei em segundo, que foi 2021. Pronto. É, Aí 2021. Aí 2022 foi ano passado. Continuei, cara, continuei. Quando foi em janeiro, fevereiro, março ou abril, eu participei de uma competição de jiu-jitsu também, só que eu já tinha pegado a outra faixa, né? Eu tinha graduado lá, eu fui no campeonato, ganhei o campeonato e fiquei em terceiro no absoluto. E no fisiculturismo eu fui no estadual, que foi ano passado que eu fui no estadual, eu fiquei em quinto no estadual. O estadual tinha mais atleta, o nível estava um pouco mais alto, aí eu fiquei em quinto. Mas assim, todas as preparações foram sem comer carne, sem comer carne, todas. maravilha. E aí, detalhe, e dentro disso daí, da minha rotina, é, eu treino muito, eu faço musculação, eu corro, eu gosto de correr. Eu não estou correndo agora esse mês porque eu estou arrumando minha rotina ainda de começo de ano, que eu mudei de trabalho, estou alinhando minha rotina ainda. Mas tudo isso aí foi correndo muito, tipo, eu corro aí na semana, eu corro acho que uns 50 quilômetros por semana, mais ou menos, quando eu tô correndo. 10 quilômetros um dia, sei lá, 11 no outro. Aí um dia eu faço regenerativo, faço só 5, depois eu vou lá e corro mais 10. Tranquilo. Uhum. Agora esse ano eu quero participar da competição de triatlo, que é que você Oh, nada, pedala e corre. Eu quero testar isso daí, eu quero ver se eu consigo fazer. Aí eu vou começar a treinar para poder ir no triatlo. E aí eu vou testando assim, cara. Minha rotina é ah, assim, eu fico com muita energia, né? Na verdade. Essa que é a verdade. E, minha rotina também é muito corrida, porque eu durmo pouco, cara. Acaba que eu durmo pouco durante a semana. Eu tava acordando, o ano passado inteirinho foi assim, eu acordava 5 horas, 4 horas da manhã todo dia, trabalhava até umas 8 da noite. Aí eu chegava em casa, ia estudar, ia dormir tarde, tinha dia que eu dormia, sei lá, 5 horas, 4 horas. E eu tenho certeza que o que me sustentava, me mantinha eu saudável, trabalhando, conseguindo fazer as coisas ainda, é por causa da minha alimentação. Tenho certeza da minha uhum. alimentação. Aí, de suplementação, nesse período todo de 2019 para cá, teve momentos aí que eu usei o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite, né? Teve momentos aí que eu usei o Whey Protein. É, teve momentos aí que eu comi ovo, mas assim, não era em preparação, era um ovo esporádico, assim, eu vou comer um pão com ovo hoje, né? Uhum. É, teve momentos aí que eu usei leite ou queijo, né? Teve momentos aí que eu comi peixe, por exemplo, em alguma, sei lá, alguma ocasião de família, por exemplo, teve uma vez que meu pai fez uma peixada para a família lá em casa, ele fez uma peixada, tal, tem um amigo dele que tem um sítio que tem um rancho que tem peixe lá, ele pescou e meu pai comprou, fez uma peixada para todo mundo lá, eu fui lá e comi, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, vamos supor, tem um churrasco. Eu vou no churrasco, eu não como carne, eu como pão de alho, como vinagrete, como mandioca, como, sei Uhum. lá, abacaxi assado, alguma coisa desse sentido, né? Mas no geral é isso daí. E aí de suplementação que eu uso, que eu te falei até, que não falta na minha rotina, todo dia de manhã cedo eu acordo, eu tomo vitamina C, 500 miligramas, com NAC, que é N-acetilcisteína, 600 miligramas. Aí eu tomo ashwagandha e isso aí quando eu acordo. Ômega 3 eu tomo umas 3 vezes por dia, depois de uma refeição, né? E, e a ashwagandha de novo antes de dormir com vitamina C. Uhum. Isso é o que eu uso de suplemento, né? Assim, eu não faço uso de creatina, de proteína em pó, nem nada. Só isso. Maravilha. Ó, então Ó, é. peraí, só um minutinho, que eu tô pegando meus cachorros aqui. Só um minutinho. Tranquilo. Tem uns cachorros do vizinho aqui que faz barulho. Nossa. Tranquilo. Tá Então, dando pra então é a prova viva de que a proteína animal não é necessária, né? A gente ouvir? já tinha visto em alguns documentários, né, que já fizeram sobre isso, né? Uhum. Famosos, né, daquele do Arnold Schwarzenegger e tal.
E agora você está falando aí, né, que é mais uma prova de que a gente pode ficar sem a proteína animal e ter um bom desempenho em qualquer dessas modalidades que você falou agora, né? E a gente está esperando agora para o triatlon, né? Agora Agora eu vai quero. ser a próxima prova. Mas, mas o importante é que para os ouvintes, né, é reforçar a ideia de que já é uma prova científica, né? Isso já é uma prova científica que existe, que é com relação ao armazenamento de energia, né? Com relação a uma dieta vegana. Quem tem uma dieta vegana tem mais reserva energética do que quem uma pessoa carnívora, né? E para essas atividades que você falou, né? É, para essas modalidades e tal, é muito importante você ter reserva energética, né? Então, você falou aí que você fica um tempo sem comer nada e você mesmo assim tem energia, né? Isso é muito É, interessante. Você tem uma reserva energética, o músculo, né, consegue ter uma reserva energética muito eficaz, né? Então, muito mais do que uma pessoa carnívora, né? Você, por acaso, perguntava para outras pessoas que eram carnívoras e fazia uma comparação entre vocês, assim, se ela já estava cansada e você ainda não, ou não? Isso daí não, você nunca fez essa claro, comparação. claro, eu faço direto isso aí e É, não acompanha, não não consegue. acompanha? Convidei, eu já postei no meu Instagram já, nos stories e tal. Eu falei assim, eu convido vocês a passar um dia todo comigo, para ver se você consegue aguentar minha rotina, porque eu falei assim certinho, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai acordar 4 horas da manhã, a gente vai É, trabalhar, aí no meio desse trabalho aí, a gente não vai comer ainda, vai comer algumas castanhas aí, nesse período que você está, entre aspas, em jejum, né? Com uma hum, castanha, uma laranja, alguma coisa assim. Aí dá aula até mais ou menos 11 horas da manhã. E nesse da aula aí que eu falo é na academia. E na academia eu fico ajudando a montar peso, desmontar peso, carregando peso para lá e para cá. Né? E tem tá. que ser um dia de pico, que é uma segunda-feira, começo de mês. Todo mundo tá na academia nesse dia. Aí a gente vai até meio-dia, aí ao meio-dia a gente vai treinar em jejum, fazer um treino de musculação aí pesado, né, de membros inferiores. Aí vamos lá fazer mais uma horinha de aeróbico. Depois a gente vai para casa almoçar, dar uma cochilada, volta, aí dá aula, mais aula, vai até de tarde, de noite, quando for mais ou menos umas 19 horas, a gente sai para correr, corre aí 10 quilômetros, volta para casa e descansa. Aí se você aguentar isso aí, beleza. Mas dificilmente, cara. Eu já chamei um monte de gente para correr comigo, do mesmo porte físico da musculação. Assim, fala, vamos correr comigo, cara. Qualquer dia desse, eu, né, não aguento correr, não, tal. E mesmo um treino de força, mesmo um treino de força. Claro que o treino de força, você ter força, ele não se dá só pela alimentação, se dá pelo planejamento de treino que você faz para ganhar força, e etc. Suplementação, alimentação, descanso, etc. Mas a alimentação aí, eu acho que ela é cerca de 80% mais ou menos aí da força que você vai ter, né? Uhum. E eu faço treino de força assim, cara, que ninguém faz. Tem exercício que eu faço com uma carga que eu faço que ninguém faz. Eu nunca vi fazer aqui, não. Eu já desafiei já, mas não fizeram, não. Legal, bacana. Bom, uma outra pergunta. Existe alguma uma coisa que é sempre interessante comentar, que é com relação à alergia, ou não alergia, mas uma indigestão, né? Você sente alguma indigestão com relação a algum alimento? Porque, às vezes, essa troca de alimentos de origem animal para origem vegetal, né? É interessante para as pessoas leigas, né? Saber, não sei se eu vou aguentar essa troca, ou, por exemplo, que a gente ouve falar muito que isso me dá muitos gases, a barriga fica estufada, proteína de soja, proteína, né, de, de outros tipos, proteína vegetal mesmo. Grão de bico, né, costuma ser um problema, dar gases e não sei o quê.
você tem a dizer sobre isso? Porque você tem que aumentar o consumo dessas proteínas, né? E isso você sente algum efeito colateral? Ou foi tranquilo, não tem efeito nenhum? Ó, no começo foi um pouco complicado, porque eu ia muito no banheiro. Na verdade, eu vou muito no banheiro, né? Tipo, no dia a Uhum, dia mesmo, assim, normal, eu acho que eu vou umas 4, 5 vezes no banheiro. Tem vezes que só de manhã, quando eu tô fazendo essa dieta mesmo um pouco mais restrita, que acaba que ela fica mais rica em fibras, né? Só na parte da manhã eu vou umas 3 vezes no banheiro. Uma hora que eu acordo, na metade da manhã ali e na hora do almoço, né? uhum, Aí eu tô tentando condicionar meu corpo. Quando eu fico em jejum por mais tempo, aí acaba que eu vou mais na hora do almoço ali para poder dar espaço para outro alimento entrar, né? uhum, É, mas assim, quando eu estava fazendo uma preparação, que eu percebi o seguinte: se eu fizer mais refeições, eu fracionar mais as refeições no meu dia, pequenas quantidades, eu vou ter muito mais gases. Eu uhum, percebi isso. Se eu pego essas refeições que eu fracionei e coloco aí só em 2, 3 refeições, eu tenho menos gases. Só que eu continuo tendo gases normal, mas eu tenho um pouco mais, eu tenho um pouco menos, né? uhum. É, Aí eu percebi também o seguinte: quando eu como muito feijão, aumenta os gases. Aí tem uma forma de Sim, preparar o feijão lá que ele diminui os gases, deixa ele ter mais tempo de molho, né? sim, sim. Teve uma época também que eu comia muita castanha, muito amendoim cru, né? Eles cru, foi até você que me passou a receita para poder melhorar isso daí. Sim, Assar ele, deixar ele de molho de um dia para o outro, né? E aí você assa ele lá ao ponto que você quiser deixar. Eu comecei a fazer isso daí e eu percebi que melhorou os gases. sim. É, Tem também aquele chá, com aquele blend de ervas lá, né? Que você me passou uma vez, que melhorou. Que lá foi como se tivesse tirado com a mão, né? Uhum, Mas quando eu não consigo fazer com aquele blend de chás lá, eu faço com camomila, com erva doce, uhum, já melhora bastante, já quando eu tô com muito gás. Mas assim, hoje em dia eu já acostumei, não tem uhum, problema com isso mais não. Mas quando eu tô com uma dieta um pouco mais assim restrita e eu faço muita refeição por dia, fica com mais gases. Eu percebo também que quando eu como mais folhas, não dá muito gases. Se eu comer muito uhum, feijão, arroz, feijão assim, vai aumentar os gases. Agora, quando eu como mais folhas, antes da refeição, diminui os gases. uhum, Foi só isso aí, assim, que eu tive eu acho que de desconforto, assim. Ah, outra coisa, se eu já fiz o teste também. Se eu pegar, por exemplo, eu estou seguindo uma dieta restrita, extremamente restrita, e eu vou lá, de repente, no meio de alguma coisa, eu vou lá e como queijo. Se eu comer uhum, queijo, me dá diarreia. Uma vez, assim, eu estou fazendo ah, uma dieta restrita e eu vou lá e como queijo. Como uma quantidade grande de queijo, aí vai me dar diarreia, uhum. entendeu? Eu já Ah, testei, tipo assim, desse jeito, alguma torta, alguma coisa, alguma lasanha que é muito queijo, alguma coisa assim, aí me dava diarreia. ah. Mas aí a gente tem um fator que poderia ser o fato de você ter uma diminuição da enzima, né? A lactase. Isso. Então é natural. Por exemplo, eu nem me atrevo mais. Eu já sou vegano há 8 anos. Se eu colocar Aham. qualquer coisa de leite ou de queijo no meu corpo, vai me dar diarreia. Obviamente vai me dar desconforto, porque meu corpo, para que os ouvintes entendam, né? Nosso corpo, o corpo humano, ele é econômico. Então, a partir do momento em que você não usa mais determinada enzima, né, ele para de fabricar, porque ele tem que economizar. Então, ele não vai produzir uma coisa que você não usa. E no caso Uhum. do leite, queijo, tem lactose, então o corpo entende que ele não precisa mais produzir lactase, que é a enzima que degrada esse carboidrato. Então, automaticamente, a gente vai ter efeitos colaterais, com certeza. A minha namorada também, ela não come carne. E aí teve uma vez que ela foi num churrasco e acabou que só tinha carne para comer lá. Ela tava com muita fome, ela comeu e depois ela passou mal. Tipo, ela chegou, ela ficou com dor de cabeça e vomitou. O corpo ele economiza, né? Então, Uhum. enzimas principalmente, né? O corpo demora, ele gasta muita energia para sintetizar proteínas, para sintetizar enzimas. Enzimas são proteínas, né? Então, gasta muita energia. Se você faz uma dieta
com determinado tipo de proteínas, né? Então você tem determinados tipos de enzimas. E isso não estou nem falando, não estou nem entrando no contexto das substâncias tóxicas da carne, né? Que isso a gente já sabe que tem um monte de coisa que vem junto aí, que são tóxicas, né? Então, e os nitritos, né, da carne. Então, quando você falou agora, mencionou dor de cabeça, né, todos os nitritos da carne foram tudo para o cérebro, né? E fica, se você já não tem uma dieta à base de carne, você fica com seu corpo já susceptível a qualquer coisa que entra de nitrito. Uhum. E então isso é muito importante, né? Que para os ouvintes saberem que a gente tem que tomar uma decisão, né? Se você entrou nesse contexto de ser vegano e de ter uma dieta restrita, você tem que tomar em consideração que seu corpo, a partir desse momento, vai começar a se acostumar e vai rejeitar as outras coisas que não entram mais, porque vai ser uma completa adaptação. Até mesmo é interessante voltar um pouco na parte dos gases, porque até mesmo para atletas que fazem uso de alimentos de origem animal, eles também reclamam de muitos gases, mas é por causa da proteína do ovo, né? Proteína da albumina, mas a questão aí é outra, né? A questão que eu estou querendo colocar aqui é justamente a transição, né? Então você falou para a gente que não foi problemática essa transição, né? Foi uma coisa natural. Até É, mesmo, por exemplo, quem, quem deixa de comer um pão branco para um pão integral precisa também se acostumar, né? A gente não precisa ir muito longe, né, nesse contexto. Vamos supor, a partir de hoje eu só como pão branco. Aí a partir de hoje eu quero comer pão integral. Não é assim, né? Não funciona dessa forma. Nosso organismo vai sentir e o intestino vai sentir. E aí tem gente que passa mal, né? Não vai aguentar de uma hora para outra comer pão integral, né? Quando só comia pão branco. Então, o que que a gente faz? Tem uma transição. Aqui em Israel, a gente faz uma transição. Então, a pessoa ela começa a comer um pão que não é integral e nem branco. Tem uma parte ainda do germe de trigo, né? Que é deixada, que não é totalmente refinada. E aí as pessoas comem esse pão, né? E ele parece um pão branco, mas ele não é. Ele tem um germe de trigo ainda, né? Que não foi totalmente refinado. E aí você, depois de um tempo, aí sim você faz a transição para o pão integral completamente. Então a gente faz aqui isso. Isso é importante para as pessoas saberem, porque eu uhum. já vi muito falar assim: ah, não, eu não consigo comer integral, eu não tenho, eu tenho indigestão, não consigo. E aí fica aquela coisa, né? Não consegue, pronto, e acabou, né? Não É, é assim. A pessoa tem que saber que tem uma transição, que o corpo tem que se acostumar, que tem enzimas, que tem, né, as bactérias do intestino precisam se acostumar com uma quantidade de fibras. Imagina, é só alimento refinado, aí de repente vem um balde de fibras. Você não tem bactéria para digerir aquilo no seu intestino, não uhum. estão preparadas. Então tem que acostumar o organismo. Isso daí é importante para os ouvintes para pensarem nisso e não terem preconceitos, né? Ah, não, não, eu não vou fazer, eu tenho digestão, não dá. Tem que acostumar o organismo, tá? É. Ô, Marcelo, eu queria fazer uma ressalva aqui, que eu percebo o seguinte, para quem tipo, é interessado em musculação ou praticar treinamento resistido com peso e quer construir músculo, o que eu percebo lendo e vendo as experiências do dia a dia aí, a proteína, de onde ela vem, ela não tem tanta importância para a construção de músculo, seja ela proteína vinda de animal ou proteína vinda de vegetais. Tem que ter a proteína Sim, para ajudar na construção de músculos, mas tem que ter o carboidrato também para poder dar energia para você construir esses músculos. Então, tipo, a proteína
vinda de animal ou de vegetal, independente, vai ajudar na construção de músculo se você tiver planejado, tudo bonitinho ali, uma ingestão calórica diária calculada de acordo com o objetivo da pessoa naquele momento. Só Uhum. que a forma que você vai fazer isso que vai mudar, né? É o que a gente citou aqui agora, os exemplos aí que eu te dei. Tipo, é muito mais resistência, é muito mais força, é muito mais energia para fazer todas as coisas do dia a dia, não só o treinamento, mas também tudo o restante, né? Estudar, ler, se comunicar, perceber as coisas, isso aí melhora tudo. Tudo isso aí vai melhorar. Maravilha. Também a força, né? Então, Maravilha. É. para a construção em si não tem grande influência não, mas para o restante tem influência sim. Sim, é o que a gente falou em termos de reserva, né, energética. O músculo ele é capaz de reservar energia em forma de glicogênio, né? E só que o músculo ele é interessante porque o músculo ele é egoísta, ele reserva para ele, né? Ele reserva Uhum. glicogênio e ele usa o próprio glicogênio. Então, quando ele precisar, ele libera a glicose, ele quebra o glicogênio, libera a glicose para ele usar. E o fígado não, o fígado ele armazena glicogênio para o corpo todo. O fígado é altruísta e o músculo é egoísta. Entendi. Então a gente tem a capacidade de ter reserva energética, tanto no fígado quanto no músculo, mas tem essa diferença. O músculo usa para ele, o fígado dá para todo o corpo. Mas a gente não tem a capacidade de ter uma reserva, né, proteica, né? E a gente precisa sintetizar. Então, é isso que também eu estava falando de que o corpo é econômico, né? Então, por exemplo, vamos supor se a gente não tem uma reserva de proteína, a gente não foi fabricado, vamos dizer assim, a gente não foi criado para ter reserva de proteína. Você usa a proteína, você sintetiza a proteína através dos aminoácidos. Então, você sintetiza de acordo com as suas necessidades, né? Se você parar de fazer academia, por exemplo, seu corpo vai, né, desmanchar tudo, os músculos. Por quê? Porque ele é econômico, né? O corpo é econômico, então ele vai começar a desintegrar os músculos, porque ele falou assim, eu não preciso dar muito trabalho eu ficar deixando esses músculos, né? Se eu não estou usando. Então, essa é uma ideia que tem que ter, né? A partir do momento que você cria músculo, você sintetiza proteínas musculares, você tem que mostrar para o corpo que você está usando elas para manter esse músculo. A partir do momento que você não usa mais o músculo, ele vai desintegrar, ele vai desfazer essas proteínas, porque ele não precisa mais, né? Então, o corpo ele é econômico. Isso é muito bacana do metabolismo que a gente precisa entender. Então, é para as pessoas saberem que não adianta, né, não adianta ser atleta de fim de semana ou coisa do tipo. Você tem que fazer uma manutenção daquele corpo para que o corpo saiba que você vai usar. Senão ele vai ficar né, sobe e desce. E esse sobe e desce não é saudável, né? A gente sabe. A gente tem que manter, né, um certo padrão para utilizar. E se não vai utilizar, tudo bem. Por exemplo, eu não sou atleta, então eu não uso, né? Eu não uso músculo, eu sou magrinho. Então eu não sou. Meu corpo sabe que ele tem. Ele só usa aquilo, pronto, acabou. Ele não precisa sintetizar um músculo enorme que ele não precisa, né? Então é isso que é importante saber. Mas bacana. Muito bom. Bom, É, agora eu quero testar igual eu te falei, eu quero testar o triatlo, né? Para saber como que vai ser a experiência. Eu tenho que treinar. Eu fiz o teste para algumas coisas assim, tipo, pedalar e correr, deu certo. Falta adicionar agora a piscina. Tem que nadar agora, tem que nadar, porque vai ser no rio, na verdade, né? Eu tenho que adicionar ó, o nado.
Mas a bicicleta, eu fiz acho que 22 quilômetros de bicicleta e depois eu fiz mais 5 quilômetros de corrida na sequência. Deu um total aí de mais ou menos 1 hora e meia de atividade, bem intensa, né? E no finalzinho assim foi um pouco mais difícil, mas a hora que eu cheguei em casa eu tava tranquilo. Já é só tomar um banho e descansar. Mas foi legal. E eu consegui, né? É Agora legal, tem bacana. que adicionar o nado, tem que nadar agora. Eu não sei como vai ser não depois que nadar, porque é mais difícil ainda. Eu preciso, na verdade, voltar a treinar natação para conseguir fazer a quantidade que pede na prova, né? Hum. Ó, bom, a gente vai ficar na torcida. Não vejo a hora É, de saber aí depois os resultados. aham, eu acho que vai dar certo. Legal. Ô, Marcel, uma coisa que eu percebo também é o seguinte: tem umas pessoas que elas acham que levar uma dieta sem comer proteína animal é um pouco cara. Ah, mas é muito caro Hum, para você ficar sem comer carne, fazer uma dieta vegana e etc. Na verdade, eu acho que é bem ao contrário. É porque as pessoas sim. elas têm como referência algumas pessoas da mídia aí, né? Tipo os blogueiros, o pessoal da mídia aí, que enfeita demais. Eles põem um prato super colorido, com tofu, com não sei o quê, só coisa que é difícil de encontrar mesmo. Realmente, algumas castanhas, algumas nozes, um negócio bem, bem complicado que eu nunca nem vi na minha vida, Hum, né? Então, tipo, claro que vai ser caro para você conseguir esses alimentos aí, né? uhum, Mas assim, eu faço tão básico, cara. Eu como arroz e feijão e salada, né? E aí eu vou lá e compro proteína de soja texturizada no mercado, que me rende muito, porque você tem que hidratar ela, ela vem no pacotinho seca, né? é, Aí você tem que hidratar ela para poder consumir. Você hidrata e tempera o jeito que você quiser temperar lá numa salada, ou tempera ela mesmo no fogo, com alho, essas coisas igual eu faço. E é tão simples, cara. E na verdade o custo-benefício da proteína de soja é muito maior que o custo da carne, porque se você pegar, por exemplo, aí, ó, cada 100 gramas de carne você vai ter 20 gramas de proteína, né? Mais ou menos. Se você pegar 100 gramas de proteína de soja, você vai ter 50 gramas de proteína. Então você tem meio a meio aí. É muita proteína para 100 gramas. Então já está uhum, ganhando aí, já o custo-benefício já é aí. E se você pegar, por exemplo, 1 quilo aí de alcatra, que é uma carne mais magra, 1 quilo de alcatra eu acho que está R$ 37 no mercado hoje em dia. Está muito caro. Se você pegar um é, pacotinho um pacotinho aí de proteína de soja texturizada de 600 gramas, você vai pagar mais ou menos aí, quantos reais? R$ 13, Fer? R$ 13 você paga um pacotinho de 600 gramas. Essas mesmas 600 gramas ela vai te render muito mais, porque você vai hidratar ela, ela vai virar, sei lá, 1 quilo, né? Imagina aí 1 quilo, você vai ter 500 gramas de proteína, cara. Então é muita é, proteína, entendeu? Então, tipo assim, enquanto numa dieta eu teria que colocar, vamos supor que aí para cada refeição minha eu tenho que ter 20 gramas de proteína. Eu coloco 40 gramas só de proteína de soja, que já vai dar minha quantidade. Carne eu teria que colocar 100 gramas, então seria muito mais. Então, o peso da comida vai ser maior e o custo da comida, quando você come a comida animal, é maior também, né? Então, eu economizo muito mais. Eu é. como arroz, feijão, proteína de soja e salada, que é baratinho. Salada você vai na horta ali, ó, você paga, sei lá, eu acho que é R$ 3 ou R$ 4 um maço de Vitor, vai couve. acabar nosso tempo aqui. Ah, é? Não, então beleza. Mas bom, muito bom